Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. Eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se em nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E o tema da nossa reflexão que estamos compartilhando é sobre os ais de Deus para a terra. E o texto está em livro de Naum capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim: ai da cidade ensanguentada ou sanguinária, ela está toda cheia de mentiras e de rapina. Não se aparta dela o roubo, estrépito e de açoite há, e o barulho do ruído de rodas, e os cavalos atropelam e carros vão saltando. O cavaleiro levanta a espada flamejante, com uma lança relampejante, e ali haverá uma multidão de mortos, e abundância de cadáveres, e não terão fim os defuntos, tropeçarão nos seus corpos, por causa da multidão dos pecados da meretriz muito graciosa, da mestra das feitiçarias, que vendeu as nações com as suas fornicações, e as famílias pelas suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e levantarei a tua saia sobre a tua face, e as nações mostrarei a tua nudez, e os reinos a tua vergonha. Meus irmãos, o profeta Naum foi levantado por Deus para anunciar o juízo contra Nínive, a capital do Império Assírio. Esta cidade, outrora advertida por Jonas e temporariamente arrependida, voltou aos pecados piores do que antes. A pergunta que eu faço aqui é: será que vamos voltar à antiga criatura? Será que vamos largar os caminhos do Senhor para voltar aos caminhos do pecado, assim como foi com Nínive? Essa cidade tornou-se um símbolo de arrogância, um símbolo de violência e imoralidade e feitiçaria. Deus por sua justiça declara um ai contra ela, uma denúncia pública de seus crimes e o anúncio do juízo inevitável. A cidade que antes teve a oportunidade de se arrepender, agora seria denunciada diante das nações, exposta à sua vergonha e ferida em sua soberba. Muitos, nos dias de hoje, estão vivendo assim como Nínive tinha esse ai para ela. Esse texto é uma chamada de um alerta para todas as nações e todos os corações que rejeitam a correção do Senhor nosso Deus. E desse texto tiramos no mínimo três preciosas lições que vamos compartilhar. E a primeira lição é que o pecado oculto será exposto à luz. Lucas capítulo 12, versículo 2 ao 3 diz assim: mas nada é encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Verso 3 diz: porquanto tudo o que em trevas disseste, à luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será pregado. Meu irmão, tudo aquilo que foi dito contra nós em oculto, ou infelizmente contra Deus, será revelado. Nínive tentou esconder as suas perversões, mas Deus a desmascarou diante das nações. Assim também acontece nos dias atuais. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Precisamos viver com integridade, pois tudo o que semeamos também colheremos. Gálatas capítulo 6, verso 7 vai nos dizer: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também colherá. E o segundo aprendizado que tiramos do texto, que podemos extrair do nosso texto, é que a ausência de temor a Deus leva à destruição. Provérbios capítulo 14, verso 34 diz que a justiça exalta as nações, mas o pecado é a vergonha dos povos. A violência, a mentira e as feitiçarias eram práticas comuns em Nínive. Hoje, vemos nações afundando nos mesmos pecados. Hoje, vemos pessoas caminhando pelos mesmos caminhos do passado. O afastamento do temor do Senhor
traz juízo, mas onde há arrependimento sincero, há restauração. E Jesus Cristo, ele é o único caminho de volta. E o terceiro aprendizado é que Jesus é o justo juiz, mas também é o nosso refúgio. João capítulo 5, verso 22 diz que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Salmo 46, verso 1 nos ensina: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Cristo é aquele que julga o mundo com justiça, mas também é o mesmo que nos oferece graça, perdão. Meu irmão, em Jesus encontramos escape do juízo e a esperança para um novo começo e salvação eterna. E a mensagem central do nosso texto nos diz o seguinte: esse texto ele é um espelho para os nossos tempos atuais. Vemos um mundo mergulhado em mentira, vemos um mundo cheio de violência, sensualidade, engano e feitiçaria, disfarçado de entretenimento. As pessoas até se divertem com tudo isso, passam a achar que isso é liberdade, mas o nosso Deus continua sendo justo, Deus continua sendo santo e amoroso. O juízo de Deus não é crueldade, o juízo de Deus não é maldade. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E o grito é um grito de um pai. Esse ai é um grito de um pai que nos chama de volta antes que seja tarde demais. Hoje, meus amados, hoje, minha amada, o Espírito Santo nos convida a meditar e a despertar. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo vos esclarecerá. É tempo de despertar e a voltar ao temor do Senhor. Amém? Guarda essa palavra no seu coração e pratique-a, que venhamos a praticar a palavra do Senhor. Fujamos do pecado e abracemos a graça. Meus irmãos, há um convite à salvação a ser feito. Há um convite à salvação a ser realizado. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça isso agora mesmo. Se você está afastado, é tempo de se reconciliar com o Senhor. Não espere a cidade cair em ruínas. Ele quer nos salvar. O Senhor quer nos perdoar e nos dar vida eterna ao seu lado. Amém? Jesus morreu na cruz para que cada um de nós não precisemos enfrentar o ai da condenação, mas que vivamos o sim da salvação. Amém? Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura. Curta, compartilhe essa reflexão, faça ela ir a mais pessoas. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.